você precisa de uma bancada para sua casa, seja de cozinha ou de banheiro, e está cogitando em fazer ela em porcelanato, então assiste esse vídeo até o final que a gente vai esclarecer todas as dúvidas antes de você comprar a sua bancada em porcelanato. Roda a vinheta. Bom, você que está com essa dúvida aí, né, de que você viu que pode ser feito bancada em porcelanato, então a gente quer esclarecer para você que nem todos os porcelanatos podem ser confeccionados numa bancada. Hoje tem porcelanatos no mercado aí que são segunda linha, porcelanatos com umas qualidades inferiores, então tem a gente que aqui da F3 trabalha sempre com os meus melhores porcelanatos. Então, esses sim são indicados. Sim, saber sobre o porcelanato é imprescindível, né? E nós temos vários vídeos aqui desde 2017, estamos aqui no canal do YouTube, para mostrar para vocês a diferença dos materiais, o que ele é e por que ele é tão resistente e indicado para fazer a sua bancada, principalmente na cozinha, né? Porque tem porcelanatos que não dá para fazer bancada, ou não são pelo menos aconselháveis fazer bancada. Exatamente, materiais de segunda linha, pequenos formatos que vai dar muita emenda na sua bancada, produtos geralmente de qualidade inferior, ele tem muito mais empeno do que o permitido pela norma. Que mais? Ele pode vir a manchar se for fabricado de repente fora no Brasil, enfim. Então tem algumas características técnicas que nós, por trabalharmos na área já há 7 anos, não recomendamos certas marcas, justamente pela inferioridade. E gente, é só parar e pensar um pouquinho. Ninguém faz milagre. Impossível você comprar um produto de primeira linha, de excelente qualidade, com preço lá embaixo. Sabe aquele saldão que a gente encontra, né, nas casas de materiais de construção? Não dá. Pode ver que ele não tem saldão de porcelanatos grandes formatos, por exemplo. Óbvio que eles podem fazer uma promoção ou outra, mas nunca vai custar aí 30, 20 reais o metro quadrado. Então vale a pena você pensar e refletir sobre isso, tá bom? Não compre também a sua bancada de porcelanato sem conhecer o fabricante, a pessoa que vai confeccionar, o porcelanatarista, né, a empresa que vai fazer. Justamente porque existe, infelizmente, hoje em dia o mercado da porcelanataria cresceu demais e muitas pessoas estão achando que sabem fazer, porém não dão o acabamento que você merece. Então o filete do frontão, da área molhada, o remonte, a garantia da instalação e da execução também são itens imprescindíveis na hora de você fazer o seu orçamento. Então não sai cotando com qualquer pessoa ou feche com o menor preço. Nem sempre o menor preço vai ser o mais viável para você, porque ele pode estar usando material de linha inferior. Não somente o porcelanato, quando eu falo de material eu falo de insumo também, né? Os discos para corte, a massa plástica, os pigmentos, a resina, os reforços, tudo isso é importante na hora de você saber que uma bancada de porcelanato não é simplesmente, né, qualquer pessoa que sai fazendo corte por aí, né, um pedreiro na obra, não desmerecendo os pedreiros, os assentadores, eles sabem e conhecem muito, mas eles não têm um maquinário ou treinamento específico para isso, a não ser, obviamente, que eles tenham tido, né? Então é importante você saber a empresa que você vai realmente cotar a sua bancada. Porque, gente, falando um pouco de custo, né, Fê? Você ia comentar alguma coisa? Eu ia falar sobre até uma garantia de fatalidade. O que ela fala? O que é uma garantia de fatalidade? Aconteceu, gente, um funcionário nosso está descendo com a bancada do cliente prontinha, em cima da montana, e o que aconteceu? Eles capotaram a montana. Foi. Deu perca total na montana, deu perca total na bancada do cliente. E não aí, só quem na bancada, os acessórios, né? Quem vai pagar? O cliente ou nós? Exatamente. Nós tivemos que refazer a bancada, comprar os acessórios e refazer e entregar. E olha que nessa fatalidade, como a Fernanda mesmo disse, e faz muito jus ao que a gente quer explicar para você, tinha lixeira, né? Tinha tábua de carne, tinha torneira, tava tudo com a gente, né? Então, realmente, gente, é importantíssimo você tomar cuidado, porque se for uma mão de obra autônoma, ou então alguém que faz em casa a bancada, vai ter dinheiro para repor tudo isso para você, não somente o porcelanato, ou dizer que faz a mão de obra novamente, mas também suprir os acessórios e entre outras coisas, né? Fora o desgaste emocional, né, que você vai passar pelo atraso aí na confecção da sua nova bancada. E nós, como aconteceu isso no ano de 2022, nós perdemos a montana, graças a Deus, os 2 meninos que estavam dentro não aconteceram nada. Isso é o mais importante de tudo, tanto para nós quanto para a própria cliente, que também ficou preocupada, né? Mas graças a Deus eles estão bem. Mas nós fizemos em uma semana, né?
Ou seja, pedimos só para cliente esperar uma semana e a toque de caixa, compramos um novo material, a nova cuba, os novos acessórios e uma semana nós já estávamos lá de novo para instalar a bancada para ela. Então, realmente, você saber a empresa que você está contratando para fazer esse serviço. Não compramos outro carro que a gente já tinha mais 2. É verdade, né? Vamos falar um pouquinho agora até mesmo de preço. Então, esse assunto tem tudo a ver com preço, né? Poxa, então não vou fazer com o mais barato, vou procurar uma empresa responsável que me ofereça garantia na execução, de fatalidade e também da instalação, né? O que acontece hoje no mercado? Muitas pessoas estão se precipitando muitas vezes em pagar 50% do valor, né? Para que a pessoa consiga concluir o serviço e depois no final paga. E nós recebemos muitas pessoas, na verdade físicas, que entram em contato com a gente justamente porque perderam os 50%, a pessoa não foi capaz de fazer ou entregaram algum serviço mal feito. E olha que interessante, você não investe pouco, a casa que você está fazendo é a casa dos seus sonhos, a cozinha que você está fazendo é a cozinha planejada, né? Você que se preocupa com decoração, com design, com funcionalidade, com estética, tudo isso é importante. A gente fala na F3 Cortes que a gente não faz só bancada, a gente faz sonho, a gente realiza os seus sonhos. Então isso é importante. O investimento financeiro que você faz não se compara ao investimento emocional, né? Então o estresse que você pode ter também, né, no decorrer do tempo é algo que você deve pôr na balança para não se prejudicar e não sair, né, chateado com a história toda da bancada em porcelanato, tá bom? É porque diferentemente do que muitas pessoas acreditam, a porcelanataria ainda é nova, né? A marmoraria já existe há bastante tempo, mas a porcelanataria é nova e não é todo mundo que sabe fazer bancada de porcelanato. Nós já tivemos várias pessoas que passaram pela F3 e entenderam que é muito mais difícil trabalhar com porcelanato do que com mármore e granito. Eu acho que vale a pena também a pessoa entender sobre a gente não está desmerecendo ninguém, mas tomar muito cuidado, porque a gente já tem muito cliente, né, falando pra gente realmente que perdeu o dinheiro, tudo, porque às vezes a entrada, às vezes a pessoa acaba fechando uma empresa e a entrada que ela dá é praticamente o valor do material. Sim. Então essa pessoa, se não tiver uma sã consciência que ela vai ter que pegar esse material, o dinheiro, guardar e comprar o material, né? E o que vai entrar futuramente, depois que ele terminar toda a bancada, que às vezes vai ser o lucro dele, se ele não toma cuidado, ele pode às vezes comprar alguma coisa ali, gastar 20% do que ele ganhou e já não ter o dinheiro para comprar o material do cliente. Então, assim, ter essa sã consciência bem onde você está orçando, né? E fazer uma análise. Hoje o Google te dá uma análise geral aí de todas as empresas, CNPJ, né? Como é que tá, ver foto, ver Instagram, ver um monte de lugar aí que você vai ver a idoneidade da pessoa e da empresa. Uma coisa bacana também de se pensar é que a F3 veio com uma missão, com um propósito de ajudar esses pequenos empreendedores a parte administrativa, porque isso que o Fernando está falando é exatamente um problema de administração de finanças, né? Então nós temos a UP, Universidade de Porcelanato, vou deixar o link para quem não conhece, conhecer também, onde nós disponibilizamos cursos online de capacitação, ou seja, independente de você estar no Brasil ou fora dele, você consegue se capacitar dentro do nosso ramo da porcelanataria para aprender a gerir o seu negócio, né? E isso é fundamental em qualquer empresa, né? Então isso é muito importante também. O que mais que você não pode deixar de saber antes de comprar a sua bancada em porcelanato? Gente, pesquisem o mercado em si. Então, quais são as vantagens, né, e as desvantagens das bancadas em porcelanato? E aí nós temos vários vídeos falando sobre isso, algumas das vantagens, e principalmente no Instagram também a gente mostra bastante, a gente faz live, a gente discute sobre isso, porque sim, existem algumas desvantagens, como por exemplo, a questão dos preços elevados quando se trata de lâmina porcelânica. Poxa, eu não quero emenda, então paga-se um pouco mais caro do que um mármore e um granito. Porém, vai durar muito mais do que um mármore e um granito, né? Então, como o Fernando falou, não denegrindo nem os pequenos fabricantes e nem as marmorarias, você precisa entender que o valor, o custo a ser pago numa bancada de porcelanato não vai ser o mais barato, tá? Ele está numa média aí de um quartzo, mais ou menos o mesmo preço de quartzo, até um pouco mais caro, porém mais barato do que Decton, Neolite, e mais caro do que mármore e granito. Alguns mármores importados ainda o porcelanato sai ganhando sim, mas se for comparado com granito mais comuns, como o preto São Gabriel, o branco Dallas, Itaúnas e tudo mais, o porcelanato chega a custar quase que o dobro. Então na hora de investir, né, de você pesquisar, além de não ver, de saber qual é o material que você vai utilizar, a empresa quem vai fazer para você também, entender um pouco de valores, de custo, né, dependendo da região onde você estiver assistindo esse vídeo, você consegue fazer uma pesquisa
pesquisa rápida e notar que normalmente os preços de bancada de porcelanato não são os mais baratos. Bom, a fase de contratação, e aí a gente pergunta, as pessoas geralmente às vezes compram, né, um apartamento, uma casa, e a primeira coisa que elas pensam é no mobiliário, né? A parte de marcenaria. E aí, o que eu faço, Fernando? O que eu faço? Bom, eu compro o móvel, né? Instalo primeiro, vocês instalam antes. O que é melhor a se fazer quando comprar uma bancada de porcelanato? Pode fazer tanto um como o outro, só que eles não podem ser feitos juntos. O que eu falo de ser juntos é o quê? Vou fazer o projeto da marcenaria, a marcenaria mediu, a F3 mediu. Aí os dois vão fazer junto, vão compatibilizar o projeto. Gente, esquece, não dá certo, tá? Uma coisa é você ir lá, a marcenaria montou o seu móvel e a gente vai medir o móvel, ou em inverso, a gente monta a bancada e a marcenaria lá mede o móvel. Aí eu falo, a marcenaria às vezes é um pouco mais flexível, porque quando ela vai medir, ela pode até seguir o nosso projeto porque ela tem uma folga. Se tem 2 metros ali a bancada, ele não vai fazer com 2 metros. Ele vai fazer com 1,98, 1,93, que ele vai deixar sempre uma folga até para ele entrar e depois ele faz um acabamento. Então assim, a marcenaria é muito mais fácil de se trabalhar porque ela trabalha com folga. Porém a pedra não, o porcelanato não. A gente tem que trabalhar com a medida exata certinha. Então, ou você faz a bancada, né, e mede, ou faz o porcelanato e depois a marcenaria mede. Lembrando que tem diferença entre marcenaria e loja de móveis planejados. A marcenaria geralmente é mais flexível e fazer essa opção que o Fernando deu é muito legal. A gente entrega o projeto para você, você repassa ao seu marceneiro e ele consegue sim projetar o móvel em cima desse projeto. Agora a loja de móvel não faz isso. Eles querem realmente fazer a medição e normalmente eles vão aconselhar você que coloque o móvel primeiro porque é muito mais fácil para eles, né? E a gente vem e instala a bancada em cima e não precisa ficar com medo disso porque as bancadas em porcelanato são muito mais leves e elas podem sim ser instaladas em cima do móvel sem prejudicar a instalação dele, com medo de arriar o móvel, né? Sair, descolar da parede, a não ser que a instalação não tenha sido bem feita do móvel. Mas caso contrário, eles fazem parafusos para suportar pesos de bancadas de granito, que é muito mais pesada do que bancada de porcelanato. Uma coisa que eu acho crucial de uma obra, eu como arquiteto, a gente sempre tinha um escritório, a gente sempre fazia, é fazer as bases com os sócolos. Que as bases nada mais são que 10 centímetros de base, né, onde a marcenaria vai se apoiar em cima. Então a probabilidade de esse móvel não empenar, né, porque quando você só fixa na parede com bucha, ele vai estar seguro pela bucha, mas quando você tem uma base, você apoia o móvel e a bancada vem e apoia no móvel. A probabilidade disso não empenar é muito maior e outra, você não precisa ficar limpando embaixo do móvel. Bom, e a última coisa que você precisa saber antes de comprar sua bancada em porcelanato é que ela precisa de manutenção. Sim, qualquer produto que a gente compre hoje, adquira no mercado, precisa de manutenção. Seu carro precisa de manutenção, o ar-condicionado precisa de manutenção, as suas bancadas também precisam de manutenção. O que significa essa manutenção, gente? Conforme o tempo de uso, né, vai passando o tempo, você pode derrubar alguma coisinha aqui, bater uma panela, uma quina, um copo e tudo mais, e a massa que faz a junção da meia esquadria, ela pode vir a soltar ou ficar amareladinha ou sujar um pouquinho. Então, a cada 1 ano, a gente recomenda que você faça a contratação da manutenção, que é fazer a manutenção e o reparo também, onde a gente lixa essa massa e passa uma massa nova, ou seja, a sua bancada vai estar sempre linda, exatamente como no dia da instalação. Bom, esperamos que você tenha gostado, né, dessas dicas que nós demos aqui para vocês. Compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que você sabe que está reformando ou que está casando, está procurando apartamento, porque é imprescindível que essas pessoas sejam orientadas aí no maior número delas para que não haja erro na contratação e menos pessoas aí sejam prejudicadas, né? Se não souberem aí dessas dicas, dá um joinha, segue a gente no canal para muitos mais outros vídeos e dicas como essa. Não tenha medo de comprar, porque a gente usa, suja, põe panela quente, faz um monte de coisa em cima e a gente porta garante. em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nossa loja linda fica em São Caetano do Sul. Para você conhecer as bancadas de perto, na rua Manuel Augusto Ferreirinha, número 605. Nós temos convênio com o estacionamento. As regiões que nós atendemos é ABC, São Paulo, interior e também litoral paulista. O nosso site é o www.f3cortes.com.br e você pode conhecer um pouco mais da gente nas redes sociais, com o YouTube, com vídeos de testes e também inovações, o Instagram com fotos incríveis, além do Facebook, Pinterest e TikTok.